Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Vamos dar início ao culto ministrado ao nosso Deus, amém? Vamos orar agradecendo a Ele, consagrando a Ele este culto, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, glória e honra nós rendemos a Ti, Senhor, e Te invocamos e Te adoramos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pois até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. E nós Te agradecemos, Senhor, também porque sabemos que muito mais o Senhor tem para derramar sobre nós, sobre as nossas famílias e familiares, Senhor. Porque nós cremos que o Senhor é o Deus do infinitamente mais. Cremos, Senhor, que o Senhor tem infinitamente mais para derramar nas nossas vidas, Senhor. Cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus do sobrenatural. Aleluia. O Senhor não é limitado. O Senhor não mente. As suas promessas sempre cumprirão. Se cumprirão em nossa vida, em nossa família. Nós Te louvamos e Te exaltamos, ó Pai, hoje e para sempre. Consagramos a Ti tudo que somos, tudo que temos, a nossa família, Senhor, os nossos familiares. Vai de encontro, Senhor, a cada um deles e a cada um de nós, Senhor, as nossas casas. Consagramos a Ti o nosso lar, Senhor. Consagramos a Ti esse culto, Senhor, que será ministrado a Ti, Senhor. Todo o louvor nós consagramos a Ti e colocamos em Tuas poderosas mãos, Senhor. Te pedimos, derrame o Teu Espírito Santo sem medidas. Faça morada em nossos corações, Senhor. Faça morada em nossos lares, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti, nada somos e nada podemos fazer, Senhor. Venha nos moldar, Senhor, em nome de Jesus. Como um vaso nas mãos do oleiro, Senhor. Em nome de Jesus, venha fazer aqui em nós, neste lugar, a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus, a Ti rendemos toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Vamos louvar com alegria ao nosso Deus. Vamos adorar Ele com alegria. Aleluia. Me deste tua alegria, o mesmo eu jamais serei. Te entreguei preocupações, me deste a tua paz, o mesmo eu jamais serei. A alegria do Senhor é minha força. Todo o meu medo, me deste o Teu amor, o mesmo eu jamais serei. Te entreguei as minhas dúvidas, me deste a Tua fé, o mesmo eu jamais serei. A alegria do Senhor é a minha força. Do
Glória a Deus, é a nossa força, amém, igreja? A alegria do Senhor. E Deus é a nossa alegria. E em gratidão, vamos nos render a Ele mais e mais nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos continuar adorando e louvando a Ele, porque Ele é grande. Nosso Deus, Ele é grandioso e infinitamente mais Ele tem para derramar sobre nós. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és adorado, Pai. Tu és grande, incomparável, invencível. Aleluia. Tu és santo, Senhor, nós te adoramos, nós te engrandecemos. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus. Declare isso, igreja. Declare que o nosso Deus é grande. Aleluia. Ele é por gerações, Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande
é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, aleluia, quão grande é o meu Deus, aleluia. Só quem crê que o nosso Deus é grande, aplaude e adore ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, bem forte, glorificando e exaltando o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Deus abençoe a Eliane e todo o Ministério de Louvor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos orar, amém, colocando diante dele este momento especial em que estaremos ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Ó Deus amado, Deus de poder, Deus de força, Deus grande e todo-poderoso, nesse momento de oração, nesse momento de fé, nos colocamos diante da Tua presença. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Nessa noite especial em que celebramos o Domingo da Família, desde já, que eu tivesse uma bênção muito especial para cada lar, para cada casa. Que aquela pessoa que, quem sabe, está com o coração angustiado agora, essa pessoa que está aflita, essa pessoa que está ansiosa, receba o consolo e o conforto do Senhor ao longo desta mensagem, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga graças a Deus. Podeis assentar nos seus lugares, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja, uma boa noite e paz seja convosco. Amém. Deus abençoe você também, que nos assiste pelas redes sociais. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe muito o seu lar, onde você estiver agora. Você que também assistirá essa gravação também depois. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Nós vamos ler a palavra de Deus agora. Você que tem a Bíblia, abra no livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Nós vamos ler o versículo 1 a princípio. 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento, logo depois do livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Amém? Então, capítulo 33, versículo 1. O título dessa mensagem é Restaurando o Reino que há em minha casa. Restaurando o reino que há em minha casa. Estou falando aqui nessa noite para reis e rainhas, príncipes e princesas, amém? Que tem uma grande responsabilidade na sua casa. E diante dessa responsabilidade, nós vamos refletir um pouco aqui na palavra de Deus, cada um de nós. Versículo 1 diz o seguinte: tinha Manassés 12 anos de idade. Quantos anos ele tinha? 12 anos. Quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Então, de novo, quantos anos de idade ele tinha? 12. E quantos anos ele reinou em Jerusalém? 55 anos. Muito bem. Preste atenção aqui em mim. Entenda o seguinte, que a palavra de Deus fala da história de um homem, rei de Judá, rei de Jerusalém. E queridos,
Como uma monarquia, naturalmente, o trono era passado de pai para filho. Só para a gente se situar, o pai dele chamava-se Ezequias. Ezequias é aquele mesmo, os irmãos já devem ter ouvido a sua história, algumas mensagens, que ele foi um bom rei em Israel e que, num determinado momento da sua vida, Deus falou o seguinte com ele: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. Aí, Ezequias então orou e chorou amargamente, diz a palavra de Deus. E Deus usou o profeta Isaías para voltar para Ezequias e falar: ó, Deus ouviu a sua oração e Deus está te concedendo mais 15 anos de vida. Essa é a história basicamente do seu pai. E é interessante a gente perceber, quando a gente lê e vê, estuda algumas coisas, que Deus tem um tempo para todas as coisas. Mas de vez em quando, às vezes, enfim, Ele é soberano, Ele sabe por quê. Ele permite algumas coisas, até então são alteradas, como foi o tempo que Ezequias tinha que falecer. E, queridos, conta-se que, através da própria palavra de Deus, que esses últimos 15 anos de Ezequias, aconteceram algumas coisas boas, sim, mas ao que dá a entender, o seu coração se encheu de orgulho. Apresentou o reino para os babilônicos e deu uma série de confusão. Fato é que os seus últimos 15 anos que ele ganhou, por sua vez, não foram assim tão bem aproveitados como deveriam. Tem coisas que a gente tem que deixar acontecer naturalmente, no tempo de Deus. Essa palavra eu penso que é oportuna no culto da família, porque às vezes a gente quer mudar o curso das coisas, a maneira como Deus faz as coisas, mas Deus sempre sabe o que é melhor para nossas vidas. Deus sempre tem a hora certa para tudo, Deus sempre tem o momento certo para tudo. E por mais difícil que seja, é importante você descansar no Senhor. É importante você esperar nele e saber que Ele está no controle de tudo e que tudo há de dar certo segundo a tua santa, boa e perfeita vontade para as nossas vidas. E aí então, voltando aqui nessa história, nós vemos que, de uma maneira geral, Ezequias foi um bom rei, mas não é o mesmo que se observa sobre a vida de Manassés, o seu filho, em que começa-se a contar a história aqui nessa passagem. Também a história dele está escrita lá em livro de 2 Reis, capítulo 21. Fica de para casa para depois você dar uma lida, dar uma pesquisada lá. E você vai ver e vai comprovar muitas coisas que estamos falando aqui nessa noite. Ezequias, sim, de certa maneira, foi um bom rei, mas Manassés não foi. A palavra nos mostra que Manassés foi um mau rei. Foi um rei que deixou muito a desejar. E olha que uma das primeiras coisas que a gente observa é que ele tinha apenas 12 anos quando começou a reinar. Manassés significa esquecimento, é o significado do nome dele. De alguma maneira, seu pai deu esse nome. E o que a gente vê ao longo da história de Manassés, que ele não deu importância, não deu ouvidos à voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. De alguma maneira, Manassés esqueceu-se das maravilhas que Deus havia feito na vida dos seus pais, na vida dos antepassados, durante toda a jornada de Israel. E a palavra de Deus nos mostra que com apenas 12 anos, Manassés assume uma importante atribuição, um importante compromisso. Muito jovem, mas que precisava sim assumir o reino e governar sobre Jerusalém, governar sobre o reino de Judá. 12 anos de idade. 12 anos de idade. E aí a gente começa a se pensar, como é que você estava com 12 anos de idade? Que compromisso você assumiu com 12 anos de idade? Você que, quem sabe, é pai, é mãe, tem filhos que estão para chegar nessa idade, a gente pode se perguntar como está
o nível de maturidade dos meus filhos? Será que eles têm a responsabilidade, a maturidade de assumir um grande compromisso com essa idade? É importante a gente trabalhar isso, refletir sobre essa palavra no culto da família. E é importante vermos que Manassés, de alguma maneira, não seguiu pelo menos os bons ensinamentos que o seu avô, seus pais, seus antepassados fizeram. Talvez a gente comece a pensar, será que ele fez tantas coisas ruins em Jerusalém, no reino de Judá, porque se ele, quem sabe, se achava muito dono de si? Manassés foi cotado como um dos piores reis de Israel, ao ponto que, se você for ler lá no versículo 20, dormiu Manassés com seus pais e o sepultaram em sua casa. O que você quer dizer com isso, Teovino? Que uma linhagem real, um rei quando falecia, ele era enterrado juntamente com os outros reis, no túmulo real, no cemitério real. Manassés deixou um legado tão terrível. Manassés, ele teve tanta antipatia, o povo tinha tanta antipatia dele, que ele sequer não foi enterrado com os demais reis. Um legado ruim, por conta do péssimo governo que ele fez em Jerusalém, em Judá. E quando a gente olha isso, por que talvez ele foi tão ruim? Porque talvez ele se achava muito cheio de si. Porque talvez ele foi criado sem limites. Porque talvez muito jovem, enfim, ele era muito imaturo. Não sabemos ao certo, mas fato é que tantas coisas boas que ele pôde ter aprendido, e provavelmente aprendeu sim, ele não colocou em prática. Talvez tudo de bom foi ensinado para ele, mas ele escolheu um outro caminho, que é o que acontece em muitos lares, muitas casas hoje. Percebemos pessoas, pais, que ensinam tudo de bom para os seus filhos, e mesmo assim os seus filhos escolhem caminhos que a gente não queria, que seus pais não queriam. E isso nos remete à palavra de Deus lá no livro de Lucas, quando conta a história do filho pródigo. Como alguém que seu pai orou e pelejou e fez tudo de certo, tudo de bom para ele, mas ele optou em escolher por um outro caminho. Esse tipo de situação Deus há de tratar. Mas é importante que aquilo que é para Deus tratar, Deus vai tratar. Mas tem coisas que é para a gente tratar. Tem coisas que é para nós, enquanto pais, enquanto tutores, precisamos tratar. Como, por exemplo, pôr limites. Como, por exemplo, dar aquilo que precisa ser dado no tempo certo e na hora certa. Precisamos entender, queridos e amados irmãos, que muitas vezes filhos, crianças que crescem sem limites darão muito trabalho no futuro. E a gente está aqui para falar e pegar o modelo de como Deus nos ensina a criar filhos. Porque Deus é Pai. Nós o consideramos como Pai. E como Pai, o que Ele nos dá? Ele nos dá amor. E muito amor. Mas também, quando necessário, de acordo lá com o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, Ele também disciplina. Lá está escrito que Ele corrige, que Ele repreende, que Ele disciplina todos aquele que Ele ama. Então, meus queridos e amados irmãos, quando for necessário, debaixo de unção, debaixo de sabedoria, algumas varadas não vai matar ninguém, não. Algumas varadas no filho ali, quando se fizer realmente necessário, não vai matar. Aliás, a própria palavra de Deus, no livro de Provérbios, ensina a usar a vara da correção, a vara da disciplina. Ainda hoje de manhã minha mãe estava aqui, eu falava, gente, eu não morri não.
Tomei umas varadas e graças a Deus estou aqui hoje. Dou graças a Deus pela vida da minha mãe, que me ensinou o caminho do Senhor, que quando foi necessário puxou minha orelha, meu pai da mesma maneira. E eu tenho certeza que você, aqui hoje, quando eu falo essas palavras, que lembra dos momentos em que foi necessário ser corrigido pelo seu pai e pela sua mãe, você com certeza também dá graças a Deus por aquelas correções. Então Deus nos ensina a mesma coisa. Se necessário, aplica a correção. Se necessário, aplica a disciplina de uma maneira sábia, de uma maneira realmente compreensível, que produz resultado. Isso também é uma maneira de amar. Colocar seu filho ali no cantinho do pensamento, quando necessário, fará toda a diferença na vida dele no futuro. Entenda e guardem isso que eu estou falando. Ficou de joelho ali no grão de milho, não é isso mesmo, pastor Geraldo? No grão de feijão, não vai matar não, um pouquinho para refletir quando fizer alguma coisa errada. É melhor receber a disciplina de você, pai, do que receber uma disciplina, quem sabe, da polícia no futuro. Quem sabe receber a disciplina dos chefes do tráfico. Quem sabe receber a disciplina de tantas outras pessoas. Pensa nisso. Reflita nisso. Porque Manassés talvez faltou a disciplina na vida dele, para que ele não agisse da maneira como nós estamos falando, e vamos falar um pouco mais sobre ele aqui agora. Diz a palavra de Deus que ele se esqueceu, que ele não deu ouvidos à voz do Senhor, que ele foi um líder que desencaminhou o povo da presença de Deus. Lá no versículo 9, diz: e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que Deus tinha destruído. Trazendo para o nosso mundo de hoje, é como que a gente fala de alguém que é um líder na sua casa, aquele que é o rei, aquela que é rainha, aqueles que são os príncipes. E é isso que nós começamos a falar nessa mensagem. Você é líder na sua casa. Quando o exemplo não condiz com aquilo que a palavra de Deus diz. Aqui no versículo 9, que nós acabamos de ler, nos mostra que Manassés não só andou errado, mas levou o povo a errar muito mais. É como que, se nós, enquanto cristãos, não agimos como cristãos, não influenciamos as pessoas que convivem conosco dentro de casa a seguir os caminhos de Cristo. Não nos portamos como cristãos, não falamos como cristãos, não vestimos como cristãos, não damos uma atitude de cristão, não tomamos decisões baseadas na palavra de Deus, não incentivamos aquelas pessoas que amamos, que convivem conosco, a serem pessoas melhores, mas desencaminhamos essas pessoas com atitudes e comportamentos completamente diferentes daquilo que a Bíblia diz. Em outras palavras, estamos querendo dizer, a Bíblia nos ensina que devemos ser cristãos, sim, não somente na igreja, mas principalmente na nossa casa. Ser exemplo para essas pessoas que convivem conosco, de tal maneira que possamos incentivá-las, inspirá-las a serem pessoas melhores. O exemplo, a atitude, por sua vez, é uma mensagem muito mais forte, é uma mensagem muito mais estrondorosa, é uma mensagem que impacta muito mais os corações do que um monte de palavras.
Quando as pessoas olham para a gente e desejam ser como a gente, como o líder que tem dentro de casa. Isso é muito forte, queridos. Temos um legado aqui nessa terra. Precisamos sim ser pessoas amadas e deixar saudades, não ser como Manassés, que fez tudo errado, ou quase tudo errado, ao longo da sua vida. Essa parte nos leva a refletir: será que as pessoas têm visto Cristo em nós? Através do nosso jeito, através das nossas atitudes, quando a gente se vê diante de uma situação conflituosa, diante de problemas que podem nos tirar a paciência, quando você se vê em aperto, quando você se vê diante de uma situação tensa, o que você faz? O que você fala? Como que é o seu jeito? As pessoas, principalmente da nossa casa, da nossa família, estão nos observando e aprendendo conosco. Ou coisas boas, ou coisas ruins. Precisamos entender a nossa responsabilidade enquanto cristãos, diante da nossa parentela. E conforme falávamos, e conforme a Bíblia diz, Manassés é alguém que não somente fez o povo errar, mas era alguém extremamente cruel. Diz a palavra que ele derramou muito sangue inocente. Traduções falam que haviam corpos esparramados por toda a cidade, por causa da sua crueldade. Manassés era alguém que as pessoas não tinham uma simpatia por ele, as pessoas não tinham um respeito por ele, as pessoas tinham medo dele. E o que será que as pessoas sentem quando estão perto da gente? Prazer ou medo, tristeza ou pavor, alegria ou não. É muito forte entendermos que o tempo está passando e muitas coisas precisam ser repensadas na nossa vida. Manassés ficou 55 anos governando Judá, governando em Jerusalém. Tanto tempo, e o que ele fez com esse tempo? Quando a gente fala de tempo, a gente pensa na pandemia, por exemplo. Já se passou mais de um ano. Já estamos caminhando para o segundo ano de pandemia, de restrições, de adaptações, abre e fecha, faz, não faz, vai, não vai. E o tempo está passando. E o tempo todo que Manassés teve deixou essa herança terrível. E ao longo desse tempo que estamos vivendo da pandemia, o que estamos fazendo? Qual a marca que estamos deixando? O que estamos vivendo, aprendendo e passando para o nosso próximo? Manassés, ao longo do seu tempo, passou fazendo crueldades. Diz a palavra de Deus que ele sim derramou sangue inocente, e há estudos que mostram, Isaías era o profeta que atuava, um dos homens de Deus daquela época, que ele, fugindo de Manassés, escondeu-se no tronco oco de uma árvore, e ele foi encontrado e cerrado ao meio. Crueldade, tanta crueldade. Muitas vezes somos cruéis também com o nosso próximo, com o jeito com que nós tratamos as pessoas que convivem conosco na nossa casa. As atrocidades de Manassés não paravam por aí. Lá no versículo 6 diz que ele fez também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom. Amados,
Algumas traduções se mostram que os seus filhos foram mortos, oferecidos por ele mesmo, como sacrifício a deuses pagãos. Já pararam para pensar quão profundo é isso? Eu estava olhando aqui ainda um pouco, enquanto o culto acontecia, viu Heitor, né? Passando por aqui. Heitor. Da Janaína vindo ali. Está quantos anos ele? 4. Inocência. Quem é pai, quem é mãe, teria coragem de matar os seus filhos? Alguém teria coragem? Isso é muito forte, não? Oferecer em sacrifício. Mas vocês sabiam que muitos de nós mesmos fazemos pior do que Manassés? Não matamos fisicamente nossos filhos, mas o assassinamos com palavras. Colocamos eles num casulo, num espaço e não os deixamos crescer. Falamos palavras que desmotivam, roubamos ou matamos os seus sonhos. Falando coisas que o criança às vezes pensa em ser talvez um grande empresário, você nunca vai conseguir. Deseja ser um médico, nós não temos condição para isso. Eu quero, enfim, ser dono de loja disso, nós não temos condição para isso. Assassinamos ministérios quando, por exemplo, a criança começa a cantar ou fala que vai cantar, mas você canta muito mal. Às vezes fala que vai ser um pregador, ou talvez, não sei, de alguma maneira a gente vai lá e acaba, ainda que de brincadeira, mas você não sabe nem falar, seu português é tão ruim. Pessoas que às vezes a gente tira o incentivo dela, falando você é tão feio, você não vai casar nunca, ninguém te aguenta, ninguém te tolera, ninguém te suporta. Isso é uma maneira de matar as pessoas e aos poucos, é uma tortura, quando passa tempo após tempo, ano após ano, e insistimos em tirar o incentivo. Não falo somente de filhos, mas de irmãos, talvez de pais, daquelas pessoas que convivem conosco. A morte e a língua estão no poder da língua, diz a palavra de Deus no livro de Provérbios. Quando chamamos a pessoa de burro, quando tiramos toda a força de vontade que, por difícil que seja, da pessoa se libertar talvez de um vício, do álcool, das drogas, seja o que for. Queridos, isso é muito sério, isso é muito forte. Isso é sim uma maneira de matar o nosso próximo. Ao invés de usarmos a nossa boca como palavras de bênção, não usamos como palavras de maldição. Fazemos pior do que Manassés. E quando agimos dessa maneira, quando não contribuímos com o bem do nosso próximo, quando agimos com crueldade, de alguma maneira, o tempo que for, a conta chega. Com Manassés não foi diferente. O Senhor avisou, o Senhor deu o recado. Versículo 10 diz: e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Deus falava naquela época da mesma maneira que fala hoje. Naquela época ele usava os profetas. Hoje o Senhor usa o altar. Hoje o Senhor usa os seus pregadores. Hoje o Senhor usa a sua palavra. E um tanto de gente não dá ouvidos. Mas um dia a conta chega. Versículo 11 diz:
pelo que o Senhor trouxe a eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram a Babilônia. Algumas traduções, eu não sei inclusive qual que está aí, diz que ele foi preso e colocaram ganchos no seu nariz. Isso mesmo. Da mesma maneira como se faz com boi, com touro. Ganchos no nariz. Eu não cresci na roça, mas eu sei para que serve o gancho no nariz de um boi. Pesquisa lá e você vai ver. Ele é colocado porque é uma maneira mais fácil de você dominar um bicho rebelde, por causa da sensibilidade que tem nessa região. Colocava um gancho e ali conseguia segurar por meio de uma corda ou o que for, de tal maneira que você faça com que aquele brutamonte de bicho, que é um touro, te obedeça, por causa da sensibilidade que tem no nariz. Fizeram isso com Manassés. Imagina o sofrimento, saindo de Jerusalém como escravo para a Babilônia, mais de 1000 quilômetros de distância. E ele não foi de avião, ele não foi de carro. Imagina o sofrimento desse homem, depois de tudo isso. Queridos, tem jeito mais fácil de resolver esses problemas. Tem jeito mais fácil de atenuar possíveis consequências no futuro. Pensem nisso. Contudo, para a honra e glória do Senhor, o Senhor que é infinita em misericórdia. Lê comigo no versículo 12. E ele, angustiado, orou de veras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Versículo 13. E lhe fez oração, e Deus se aplacou com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém. Depois você lê, você vai ver que Manassés tenta consertar muita coisa que se fez de errado. A maioria, muitas coisas ele conseguiu consertar, outras não. Mas ele se arrependeu. E Deus teve misericórdia dele. Porque a palavra de Deus diz também no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, que quando nos arrependemos, o Senhor não se lembra das nossas iniquidades. Não importa quão terrível tenhamos sido, não importa quanta crueldade a gente tenha feito, não importa o quanto a gente tenha errado, como filho, como pai, como irmão, como esposa, como marido, como primo, como sobrinho, como cidadão da sociedade. Não importa. Quando a gente se humilha diante do Senhor, Ele que é infinita em misericórdia, nos dá nova chance, nos dá uma nova oportunidade. E se você está aqui nessa noite é por causa de uma oportunidade que Deus está te dando para ser alguém melhor, para voltar e refletir nas coisas do passado que você fez e que você poderia ter feito diferente. Vamos aproveitar esse tempo. Vamos tornar o nosso caminho mais fácil, mais prazeroso. Para que vivenciar uma situação tão difícil como essa que Manassés vivenciou? As coisas podem ser diferentes. Assim como no versículo 10, o Senhor avisou a Manassés no passado e eles não deram ouvidos. O Senhor está falando hoje, dia 27 de junho de 2021, de novo,
Vamos nos arrepender. Vamos mudar o curso da nossa vida. Vamos procurar ser pessoas melhores. Vamos inspirar o próximo, aquelas pessoas da nossa casa, a ser pessoas melhores. Vamos ser verdadeiras testemunhas do Senhor no amor, no contato, na fidelidade. Se pudermos, vamos abraçar mais, vamos amar mais, vamos ser mais tolerantes. Vamos procurar dominar a ira, a raiva mais. Vamos procurar valorizar os momentos de uma maneira melhor. Vamos deixar um legado, vamos plantar uma semente, de tal maneira que as pessoas tenham falta, de tal maneira que as pessoas realmente se lembrem da gente no futuro, como alguém que verdadeiramente fez a diferença na vida do próximo. Em meio a essa pandemia, de novo, tantas coisas a gente pode aprender. E eu recebi uma postagem de uma amiga, de um outro ministério, eu achei tão interessante. Nem sempre eu leio todas as coisas, mas é aquela, eu achei interessante. E gostaria de compartilhar com cada um de vocês. Lições do Covid, tantas lições, vamos aprender mais algumas. Primeira, a vida é curta. A vida é curta. A morte é certa. Ou Jesus volta primeiro. Os empregos são temporários. Riqueza, de verdade mesmo, é ter saúde. O amanhã nunca foi garantido, agora é menos ainda. A gente não sabe como é que vai ser o amanhã. Tudo acontece rápido demais. Muito rápido. Princípio número 7, o número da perfeição. Devemos valorizar a nossa família. O mundo precisa de mais empatia. Precisamos ser mais humanos um com o outro. E o 10º princípio, não menos importante. Sem Deus, não somos nada. Amém, meus queridos? Está dando para entender o que a gente quer dizer? Vamos agarrar essa oportunidade que Deus nos dá hoje para restaurar o reino que há na minha casa e na sua casa. Guarde isso. Você é um rei. Você é uma rainha. Você é um príncipe, uma princesa de sua casa. Alguém que está sendo observado. Alguém que é exemplo, alguém que inspira. Alguém que faz a diferença. Nós vamos orar por cada casa, por cada família agora. Você que sua família talvez, que convive contigo, está aqui, fique próximo dessa pessoa. Você aí nas redes sociais, se puder se unir à sua família, se una nessa hora. E vamos orar em nome de Jesus. Gostaria de convidar o pastor Geraldo para fazer essa oração em nome de Jesus. Fique de pé nesse momento, vamos orar a Deus. Leva o seu pensamento a Deus neste momento. É o momento que Deus separou para todos nós. Momento de bênção. Momento de restauração. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai. Deus, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e Te pedimos, ó Pai, nos perdoa, nos purifica. Tenha Deus misericórdia de nós, não afasta de nós, ó Pai, o Teu Espírito. Visita, meu Deus e meu Pai, cada líder de família que está aqui nesta noite. Restaura, meu Deus, este reinado dentro do seu lar.
em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, às vezes falhamos, mas eu creio que o Senhor é Deus que pode todas as coisas. Que o Senhor possa fazer, ó Pai, a tua vontade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus, visita a nossa família agora, meu Pai. Cada membro da nossa família, que o Senhor possa tocar, Pai, no coração, na mente, revelando, Deus, a tua grandeza, o teu poder, o teu amor. Meu Pai, é noite de salvação. Leva a salvação nesta casa agora. Leva, Deus, a libertação. Pai, tudo que o diabo roubou desta vida, desta família, eu creio que é noite de restituição. Talvez o diabo tirou a paz, tirou a alegria nesta família, tirou, meu Deus, a unidade, o prazer de viver, de vencer. O diabo levou, Pai, a contendas, o diabo levou a depressão, levou talvez a miséria, mas nós cremos em um Deus que pode todas as coisas. Visita, Deus, esta casa, leva a prosperidade, leva a salvação, a alegria, a unidade, o amor. Leva, Deus, o nome do Senhor Jesus, as bênçãos que o Senhor já preparou para todos aqueles que creem. Meu Deus, nós oramos e nós abençoamos a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Dá um abraço na sua família agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Quem está feliz, diga glória a Deus. Pode sentar, abençoados. Só quero lembrar vocês, quem quer receber a unção dos céus abertos aí? Quarta-feira, 8h30 da manhã e às 20 horas. Você que deseja receber esta unção dos céus abertos, não falte quarta-feira. Está sendo algo maravilhoso, um mover de Deus lindo nesta igreja, para aqueles que desejam receber esta unção na sua vida. Os céus está aberto e as bênçãos de Deus vai derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Você recebe isso na sua vida em nome do Senhor? Então não falte quarta-feira. Quero lembrar vocês também, porque domingo é culto de Santa Ceia. Convida a sua família, os seus amigos e vem cultuar conosco, quarta-feira e domingo. Vamos receber a Dênia aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Muito bom ver vocês aqui, né? Graças a Deus. Eu gostaria de ler um versículo rapidamente, fazer um pequeno comentário sobre ele, para depois a gente estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Você que vai dizimar na casa do Senhor, você já pode preparar aí a sua oferta, seu dízimo. Amém? Salmo 127, 1 diz assim, olha, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Ou, se o Senhor não edificar a casa, né, inútil os que edificam, né? Esse versículo, irmão, ele fala sobre a soberania de Deus no governo de todas as coisas. O significado desse versículo enfatiza que o esforço humano ele é inútil sem a intenção providencial do Senhor. Ou seja, eu preciso aprender que
tudo aquilo que eu faço, eu preciso colocar o Senhor na frente, amém? Então, se não for o Senhor, o construtor da minha casa, quando fala construtor, não é construir a casa, né, o alicerce, o tijolo, não. Quando fala casa aqui, quer dizer pessoas, a família, né, os pais, os filhos. Então, se o Senhor não for o construtor da nossa família, em vão será a gente ter uma família. Porque a gente precisa edificar a nossa família na palavra do Senhor. E o Senhor, Ele precisa ser um Deus soberano, Ele está acima de todas as coisas. E nós colocarmos tudo na direção do Senhor. Amém? Então que a gente possa colocar a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional, sentimental, psicológica, né? Familiar, tudo nas mãos do Senhor. E também a nossa vida financeira, porque quando o Senhor está à frente da nossa vida financeira também, a nossa vida ela é mais organizada. A gente consegue organizar a nossa vida, né, com mais facilidade. Então eu gostaria que você que nessa noite vai dizimar e ofertar ao Senhor, que você possa sair do seu lugar, vir até aqui à frente para a gente poder orar. E após terminar de colocar, né, os envelopes no gasofilaço, que a gente possa também desinfetar a sua mão com álcool, né? Sem problema algum. Amém? Levante sua mão com o seu dízimo ou sua oferta. Feche os seus olhos. Toda a igreja neste momento também pode estender suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus soberano, Deus grandioso, Deus de amor, Deus de milagres. Eis aqui, Senhor amado, uma igreja que está neste momento, ó Pai amado, ofertando ao Senhor, dizimando ao Senhor, ó Pai amado. Ó Deus Santo, o Senhor vem abençoar, Senhor amado, os nossos celeiros. O Senhor vem abençoar o trabalho de nossas mãos. Que o Senhor possa ser o construtor do nosso lar, Senhor, em todos os sentidos, em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos, Senhor amado, a nossa oferta, o nosso dízimo neste momento em Tuas mãos, Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha edificar de maneira grandiosa em nome de Jesus Cristo. Que possamos ser abençoados, Senhor amado. E que todo lugar que nós colocarmos a planta do nosso pé, que todo lugar que colocarmos nossas mãos, Senhor amado, que possa ser abençoado e tomarmos por herança em nome de Jesus Cristo. Nós, Senhor amado, te pedimos, te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Posso agradecer a Deus por estar na cova dos leões, na fornalha ardente não queimar. Quero agradecer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, vamos ficar de pé, agora para intercedermos pela nossa nação. Aqui está a bandeira do nosso país, representando mesmo agora, nesse momento, a nossa nação. E que nós possamos, amados, aprender uma coisa. Por pior que seja o nosso governo, nós não devemos ficar nos levantando contra, mas orar, interceder. Por mais que nós não estejamos concordando com o que está sendo feito, o nosso papel não é atacar e nos dividir, mas é orar e interceder. Amados, muitas vezes nós não entendemos as coisas que Deus permite acontecer. E gostaríamos muito que fosse diferente. Mas o nosso papel é colocar tudo nas mãos de Deus. Então vamos colocar a nossa nação nas mãos de Deus. Vamos colocar toda a situação que temos vivido nas mãos de Deus. Deus é poderoso para mudar toda a história. Olha a vida de Manassés, como pregou o pastor Etelvino. Estava fazendo tudo errado, mas na hora que ele viu que só o Senhor é Deus, veio um conserto. Então, que nós possamos orar, que a nossa nação veja que só o Senhor é Deus. Amém? Santo Deus, em nome de Jesus. Neste momento nós clamamos pela nossa nação. Te agradecemos, ó Pai, por tudo o que ela é, pelas riquezas que o Senhor colocou nela. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Apresentamos ao Senhor, ó Pai, os governos da nossa nação e pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor esteja operando grandemente, ó Deus, fazendo aquilo
aquilo, ó Senhor Deus, que homem nenhum pode fazer. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor, ó Pai, pode mudar toda a história da nossa nação. Por isso nós clamamos ao Senhor: perdoa os nossos pecados, ó Pai, sara a nossa nação. Ó Deus grandioso, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, toca na vida de cada governante, ó Senhor Deus, de uma maneira grandiosa, assim como o Senhor tocou na vida de Manassés, assim como o Senhor, ó Pai, foi misericordioso para com ele, assim também, ó Pai, que os nossos governantes possam reconhecer que o Senhor é Deus, ó Pai, que a nossa nação possa reconhecer que o Senhor é Deus e temer-te, ó Pai, e voltar-se para o Senhor e glorificar o teu santo nome. E assim, ó Pai, nós sabemos que não haverá praga, que não haverá dificuldade, que não haverá guerra, que não haverá pandemia que possa, Senhor Deus, permanecer em nosso meio. Pai, nós colocamos o Brasil diante do Senhor e a vida de cada brasileiro, a vida de cada um de nós nos apresentamos ao Senhor e te pedimos que a tua misericórdia permaneça, ó Pai, porque por causa da sua misericórdia é que não somos consumidos. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que haja luz no Brasil, a luz do teu Espírito, a luz da tua presença, a luz da tua verdade, a luz da tua salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Shirlene. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Brasil é uma bênção. Nosso Brasil é terra maravilhosa. É terra do Senhor Jesus. O nosso Deus é poderoso para fazer da nossa nação uma nação de primeiríssimo mundo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, vamos nos despedir uns dos outros, glorificando ao Senhor, agradecendo. Tem alguém que está aqui pela primeira vez nessa noite? Eu acho que pela primeira vez não tem ninguém, mas eu louvo a Deus, você que estava sumidinho, está aí de volta. Que o Senhor te abençoe grandemente. Mais uma vez, bem-vindo. Cada irmão, cada irmã, que o Senhor Deus te fortaleça, te guarde. Que o Senhor te encha da unção, em nome de Jesus. Amém, pessoal de casa? Que a paz do Senhor esteja dentro do seu lar. E aonde você estiver, em nome de Jesus, vamos nos despedir uns dos outros, erguendo as nossas mãos e agradecendo a Deus. Pai, muito obrigada por estarmos aqui nessa noite, porque temos, ó Pai, nos direcionado a este lugar com um só propósito: cultuar ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus e nós só cultuamos ao Senhor. Nós não damos o nosso culto a mais ninguém, somente a Ti, Senhor. Nós te adoramos, te glorificamos, porque nessa noite o Senhor recebeu o nosso louvor. O Senhor falou aos nossos corações. O Senhor, ó Pai, tem nos abençoado grandemente. Colocamos essa semana, esse restante de mês nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor direção e te damos total liberdade, ó Senhor Deus. Que o Senhor venha estar no controle de todas as coisas na nossa vida. Aonde entrarmos, aonde sairmos, ao deitar, ao despertar, ó Pai. Ao levantar, ao nos assentar, aonde estivermos, ó Pai, que a Tua presença seja conosco e que a nossa fé esteja cada vez mais firmada na Tua palavra, para que sejamos segundo o Teu coração, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que as eternas consolações, que a comunhão que há no Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, não só hoje, mas até que o Senhor venha. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Boa noite, vão em paz, que Deus abençoe. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor.